Amados irmãos, estamos dando agora início a um novo momento de exposição e vamos começar a falar e expor o Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo a narrativa de João. E aí eu gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, e vamos fazer uma exposição do verso 1 até o verso 18. Garanto que, apesar de todos esses versículos, não vou ter condições de fazer uma exposição verso a verso. São muitos versículos aqui, e eu entendo que estamos com o tempo já abreviado. Mas faremos uma exposição panorâmica por bloco a bloco. Porque o momento da ceia é muito surpreendente para todos nós, e também traz na minha vida alguns momentos ícones. E aí, eu gostaria de compartilhar com a igreja. Desde pequeno, eu me envolvi com a igreja, e quando ainda não falava direito, eu era a ovelhinha, quando se colocava no drama das águas, por exemplo, do grupo Prisma. E aí entrava a ovelhinha ali, eu me achava o máximo, vou entrar como ovelhinha. E é bem interessante que fui crescendo nesse ambiente, e o ápice da minha vida infantil foi interpretar Jesus na ceia. E aí eu disse, nossa, eu agora vou ser o Jesus, que coisa. Aí, numa cantata, e alguns que já têm contato comigo sabem como eu gosto de coral, como eu gosto de cantata. E aí, durante a apresentação, a cantata, o coral cantava e depois as crianças faziam a dramatização. E ficava uma coisa legal, porque as crianças ficavam assim, nossa, eu vou fazer parte do coral. Não? E aquelas batas lindas. E aí, no ápice ali, interpretando Jesus, eu lembro que um momento como esse, e na Santa Ceia, irmãos, eu peguei um pedaço de pão, que era grande, viu? E aí eu tinha que comer o pão enquanto o coral cantava, e quando o coral parou, eu tinha que falar, agora estou pronto para morrer por vós. Só que, enquanto o coral estava cantando, eu comi o pão, e aí era um pedaço de pão tão grande que eu comecei a ficar entalado. E eu bati assim e tudo, e aí Pedro começou a bater nas minhas costas, para ver se... E aí parou a música, era hora de eu falar, e eu entalado, e quando Pedro começou a bater, que eu joguei o pão para fora e disse, agora estou pronto para morrer por vós. Veja que coisa interessante. Então, a igreja, amados irmãos, é esse organismo vivo. E é para essa igreja que João escreve. Ele é conhecido como um apóstolo do amor, como discípulo do amor. É ao tanto que ele escreve, e a intenção não é histórica, mesmo que tenha história. Diferente de Lucas, ele escreve para que quem possa ler, possa crer que Jesus Cristo é Deus. De uma maneira muito amorosa, então ele começa... Que bom, Renatinho, que você está aqui. De uma maneira muito amorosa, ele se importa com todos. E aí, como ele vai começar o Evangelho? Dizem, como o próprio Mateus, que escreve para o judeu, ele começa com a genealogia. E aí, a ponto, ele começa a fazer essa referência ao Antigo Testamento, para que se cumprisse o que diziam os profetas. Da mesma forma, agora temos o João, que procura um público que é o romano, como também o judeu, mas agora num ambiente em que, será que Jesus Cristo realmente é Deus? Porque para os gregos, se ele viveu entre nós, então ele ficou aprisionado, e aí ele não é Deus. Mas para os judeus, se ele sofreu e não foi o líder e o grande rei, será que ele realmente é o Messias? E aí, amados irmãos, ao longo do texto, vamos começar do começo. Como assim, João? Por onde começar a história de Jesus? Será que é começando pelo nascimento, como todos? Mas ele é antes do próprio nascimento.
Ah, será que eu devo começar no momento dos profetas, quando começou a falar sobre ele? Não, mas ele é antes dos profetas. Será que eu vou apontar para os reis, para que cada rei fosse um tipo de Cristo, mas apontasse para o Messias? Mas ele é antes dos reis. Quem sabe, então, vamos começar fazendo uma ligação com o Pentateuco e lembrar de Moisés. Mas ele é antes de Moisés. E a estrutura começa muito parecida com Gênesis. Por isso, observe o que diz o texto de 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar-se a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Verso 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, contanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem o revelou. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, não nos deixa perder a reverência e a autoridade que tem a Tua palavra. Pai, não nos deixa perder a perspectiva que isso é muito mais do que filosofia ou ensinamento. A Tua voz bradou no meio de nós, e isso nos ressuscitou. Aleluia. Por isso, Senhor, com temor e tremor, suplicamos, fala conosco essa noite novamente. Não nos deixe, ó Pai, sair da mesma maneira que entramos, mas que o Senhor acalme os nossos corações do mais ansioso, desesperado, daquele que está em casa, acamado, se recuperando. Visita, ó Deus, os enfermos. Por isso rogamos pela Noemi, o qual representa muitos irmãos que estão em casa, lutando com o Senhor pela saúde. Pai, rogamos, ó Deus, por nós que estamos aqui, que o Senhor fale conosco e que possamos ser inundados por essa atmosfera do Teu Espírito, porque só nos resta e só há valor em Ti, porque a quem tenho eu no céu, Senhor, senão a Ti? A quem tenho eu na terra, Senhor, senão além de Ti? Fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Queridos, essa introdução de João, ela é muito importante para o momento que estamos vivendo hoje na nossa própria sociedade, na nossa própria cidade, na grande São Paulo, por exemplo. Esse mês é o mês do cuidado sobre a saúde mental do homem. E diante de tantos desafios, como o desemprego, como também as questões da fragilidade jurídica, ou da fragilidade do poder executivo, ou do poder legislativo, o próprio Brasil está entregue, dentro da perspectiva humana, à sua própria sorte. Mas não entregue a sua própria sorte dentro da perspectiva de Deus. Por isso, é extremamente importante trazermos para hoje uma palavra que nos encoraje para segunda-feira, para que a gente possa, acima de tudo, consolar aqueles que estarão perto de nós. Possamos trazer a boa notícia, porque o Evangelho é essa boa notícia. É uma palavra que revigora, que traz vida e esperança. Por isso, amados irmãos, já vamos começar esse texto e percebemos que o princípio é o verbo, ele é o consolador. E ao mesmo tempo nos ilumina diante da realidade e nos preserva para viver para o louvor da sua glória. O texto já começa no verso 1, dizendo que no princípio era o verbo. E aí o texto aqui de verbo, em algumas palavras, em algumas versões vão estar, no princípio era a palavra, mas essa é a perspectiva grega mesmo, a ideia de verbo como o centro da oração, onde está o núcleo do próprio predicado, onde tudo acontece ao redor dele. A palavra aqui, o verbo utilizado para o grego é que toda a atmosfera do que vai ser escrito está centralizada em Cristo. A mesma estrutura também aqui é a mesma estrutura utilizada de verbo, de palavra, lá em Gênesis, capítulo 1. A tradução em latim mostra a mesma estrutura, para mostrar, amados irmãos, que o próprio Deus está falando com aqueles que têm a cultura judaica em suas veias. Ou seja, ele estava no princípio, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Essa estrutura é como se fosse, para se aproximar, imagine o Deus Pai como uma pessoa, e ao falar alguma coisa, o seu hálito, o que sai dele também é Deus, mas é distinto do próprio Pai. Tudo que o envolve é Deus. Amados irmãos, essa estrutura, ela mexe com gregos e romanos, com judeus, porque ele diz, olha, se você quer uma definição de quem é o Jesus, de que vou apresentar para você, ele é o centro de tudo, do alfa ao ômega, do princípio ao fim, de todas as outras revelações, ele é completamente outro, mas toda a sua centralidade, toda a centralidade da revelação está nele. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que se foi feito se fez. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja. Essa própria voz de Deus é o próprio Cristo construindo e sustentando a própria realidade da criação. O nosso Cristo estava presente lá no Gênesis, criando tudo que vemos e ouvimos.
Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da matéria, Ele é o dono da realidade, Ele é completamente outro para criar aquilo que a gente vê. Ele é o ser espiritual, todo-poderoso, autoexistente, e nele não há mentira, pois há a plenitude da verdade. É Ele que carrega a própria humanidade e todos os outros sistemas pela palma da sua mão. Ele não joga como se estivesse jogando bolas de gude ou um velhinho barbudo. Não, Ele é Deus que cria, sustenta, mantém e preserva para a sua própria glória. Esse é o nosso Deus, que conhece cada estrela pelo nome. E o que é que isso traz para nós na segunda-feira? É dizer, o que temer, se esse Deus está conosco? O que temer? Você sabia que o maior medo da humanidade é o medo da morte? E o segundo é de falar em público. E aí a gente percebe isso que quando alguns presbíteros, ou qualquer um que diz, não, sobe lá, vai ligar. É extremamente desafiador, não é? Mas eu quero dizer para você, independente dos desafios, o Senhor nos acolhe porque Ele é Deus. Isso é extremamente esperançoso, porque você sabia que mais de 70% dos homens já pensaram tirar a sua própria vida em meio à solidão? Ou à frustração da própria vida? Ou seja, se eu não consigo emprego, se a mulher me odeia, os filhos me abandonaram, eu não tenho mais a amizade na igreja, o pastor não me representa, os presbíteros não me entendem, a SAF já me dispensou, eu não sei o que faço, e aí a UPH não está mais perto, e eu fico nessa crise, quem vai estar perto de mim? Como é que eu posso resgatar essa autoridade ou autonomia? E o que vem na cabeça do homem é, a única coisa que eu tenho autonomia hoje é sobre a minha própria vida. E no momento que eu quiser, eu posso tirá-la. Vários homens já tiveram esse pensamento. Segundo estatísticas norte-americanas, mais de 70%. Por isso eu quero dizer para você que está nos assistindo, homem, para você, homem que está aqui na igreja, você não está sozinho. E a nossa caminhada nunca foi e será solitária. Faça amigos, faça irmãos na caminhada. Abra sua casa, ligue para alguém. Isso é um incentivo a todos vocês, homens. Veja que, se você olhar grupos, aí, meu amigo, você olha para grupo, dentro do celular da minha esposa, você olha para grupo dentro da igreja, tem grupo das meninas, aí o grupo rosa, aí tem o grupo das mães de oração, aí tem os grupos que arrumam a casa. Para as irmãs tem um monte de grupo. Agora, se eu perguntar, quantos grupos os homens já fizeram para falar compartilhar a sua fé? Desafiador, não é? Alguns até dizem, ei, me botaram num grupo, amor, eu vou sair, mas eu vou te colocar lá. Não é verdade? E diante das metas, dos desafios, diante das cobranças do próprio chefe, queremos mostrar primeiro o nosso currículo, o nosso background, mostrar primeiro as nossas qualificações, e esquecemos que, antes de tudo, devemos dobrar os nossos joelhos. As mulheres são conhecidas, muitas vezes dentro da igreja, como mulheres de oração. Mas eu queria chamar a sua atenção, homem, que possamos ser conhecidos dentro da igreja como homens de oração. Que antes de agir, oramos. Que antes de agir, meditamos. Que antes de agir, buscamos ao Senhor. E isso é fácil? De maneira alguma. Hoje eu falei na sala dos casais que o casamento sem Cristo, e você tem um homem e uma mulher que tem autonomia financeira, mas não tem Cristo como centro do seu próprio casamento, tem prazo de validade. Eles começam, se juntam por causa do entretenimento, e aí cada um tem a sua própria carreira, quando menos espera, passa 3 anos, no máximo 5, olha um para o outro, fica numa boa. Vamos seguir o nosso próprio caminho.
Porque, na verdade, amados irmãos, o casamento não foi feito para ser guiado e dirigido pela sua vontade ou pela vontade da sua esposa, mas, na verdade, pela vontade de Deus e no poder do próprio Espírito Santo. Por isso, incentivo e desafio a toda a igreja a ter um tempo de oração com o seu cônjuge, bem como solitariamente dizendo: Senhor, eu sei que sou um homem perverso, eu sei que sou um homem egoísta, eu procuro por autonomia, mas tem misericórdia de mim e me livra de mim mesmo. Louvado, Senhor, seja o teu nome. Isso é tão desafiador que o próprio Cristo, falando que Ele é o Todo-Poderoso e que sustenta tudo. Como é que Ele fez isso e como Ele se revela para nós? No verso 4, Ele nos diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Veja que no verso 4 até o verso 9, vamos trabalhar a questão de vida e luz. Ou seja, não há como orientar nossa própria vida se não for na vida de Cristo. A ideia aqui é que a nossa cosmovisão, os nossos próprios óculos, que enxergamos a humanidade, deve ser os óculos de Cristo, que é a sua palavra encarnada, a própria vida dele. Por isso, como falei e reitero no domingo passado, muitos irmãos estão vivendo uma crise de identidade e propósito, porque estão vivendo uma crise de santidade. Eles não, que é isso, pastor? Eu posso estar até confuso, a minha mente está perturbadinha, mas eu estou cheirosinha, eu não estou no mundo não, eu estou vindo para a igreja. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando, amados irmãos, que muitas vezes esquecemos de fazer o básico bem feito, de buscar ao Senhor antes do próximo emprego, de viver uma vida de oração antes de viver uma vida dentro de uma corporação. Vocês percebem, amados irmãos, que muitas vezes vivemos as mesmas doenças do mundo porque procuramos respirar o mesmo ar do mundo, enquanto Deus nos chama para viver uma atmosfera de santidade na própria família de Deus. E quando vivemos essa vida que Ele nos deu gratuitamente e nos sustenta com o pão e o vinho a cada mês, e quem dera fosse a cada domingo, como era na Reforma, para mostrar que todo ajuntamento solene devemos relembrar que Ele que nos sustenta e Ele é a nossa alegria. É graça sobre graça. É a sua vida em nós. E quando encaramos assim, a nossa esposa vai se deslumbrar depois de 5 anos. Quem é esse? E não é porque falta cabelo ou porque está tudo branco. Na verdade, quem é esse que se torna cada vez mais como Cristo e eu me apaixono novamente por Ele? Ou você, homem, que vai olhar para sua esposa, quem é essa? No caso dela, que não envelhece, porque os cabelos continuam da mesma cor, para algumas. E aí você vai dizer assim, mas meu Deus, como eu pude perceber que mesmo sendo avó, ela continua linda, porque ela continua temendo ao Senhor. É vida de Deus em nossa vida. É vida de Deus em nossa vida. É essa vida que traz luz, e muitas vezes estamos nessa crise cultural ou de iluminação, ou o mundo grita aí fora. Uma coisa é certa, nunca seremos a maioria no mundo, mas todas as vezes que nos posicionamos, todo mundo agradece. Ou seja, economicamente, o bem-estar, o equilíbrio da própria nação, se a igreja ela se posiciona, amados irmãos, quem está ao nosso redor são os primeiros a se beneficiar. Por isso, quando eu chamo um homem e diz assim, rapaz, vamos estudar as Escrituras, é mesmo, o primeiro beneficiado será você e o segundo, seu filho.
Não há, na caminhada cristã, alguém que ao chegar aos 60 anos, viveu 40 anos intensamente na igreja, como aquelas que mesmo com dores no pescoço, continua vindo, ou não consegue deitar de um lado ou de outro, mas se dedica aos jovens, ou à EBF, até mulheres assim, se você perguntar, você se arrepende de cada programação que você foi? Jamais, jamais. E se olharmos para Lucas e lembrarmos o que o próprio Cristo falou aos discípulos, faltou alguma coisa quando eu chamei vocês para perto de mim. Não tragam sandálias, não tragam sacolas, não tragam mochilas, não levem nada pelo caminho. Faltou alguma coisa? E a resposta dos próprios discípulos, mestre, não nos faltou nada. Porque a vida dele estava neles. O próprio Cristo. E quando perdemos isso, amados irmãos, perdemos a própria luz do mundo. Em João capítulo 8, verso 12, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mateus capítulo 5, verso 14, também nos diz assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. Essa palavra é para você. Você sabe disso. Essa palavra é para você. Eu não posso nem olhar muito aqui, porque eu disse, eita, será que é para mim, pastor? Eu tenho que olhar para um banco. Essa palavra é para você. O que o pastor está sabendo que eu não estou sabendo? Nós somos, amados irmãos, chamados para ser luz do mundo. Por isso, não planeje sair daqui para outra igreja ou outro bairro, porque você vai dar mais conforto, mais segurança. Viu que essa palavra primeiro falou ao meu coração? Falou primeiro ao meu coração, antes de falar para a igreja. Procuramos, amados irmãos, proteger a nossa própria família, mas não existe lugar mais inseguro do que fora da vontade de Deus. Mas não existe lugar mais seguro como a rocha do que dentro da vontade de Deus. E sabe quem falou isso? O próprio missionário presbiteriano Simon. Quando sai dos Estados Unidos, em Nova York, diz, meu campo é o Brasil. Sabe o que a igreja fez quando ele disse isso? Será que falou assim, é mesmo, Simon? Então a gente vai pagar a sua passagem. Não, chegaram para ele assim, Simon, vamos aumentar o seu salário, mas fique em Nova York. E agora, hein? Mas Simon... E aí, quando se reúne, está nos anais da própria história da igreja, onde a própria igreja quer segurar o Simon, diz assim, não fica conosco, é mais seguro aqui. E ele diz essas palavras, não existe lugar mais inseguro do que fora da vontade de Deus. Mas isso significa, amados irmãos, que eu vou sair da Zona Norte e chegar em Santo André e vai tudo perfeito, não vai me acontecer nada de maneira alguma. Mas mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Dentro dessa perspectiva, ele sai e chega no Brasil, mas em menos de 2 anos perde a sua esposa. Agora imagina, para um homem que é provedor, o homem que lidera a sua casa, leva a sua esposa para morrer numa terra distante. O que passou na cabeça desse homem? Porque uma coisa é certa, quando você é jovem e vai para uma cidade, se tudo der errado, você volta para a casa da mãe. Agora, quando você vai casado, e se alguma coisa der errado, a sua esposa ficar pelo caminho, o que o diabo falou para esse homem? Você entende que é desafiador? Se esse homem não tivesse se apegado, Simon, na própria palavra, na própria vida, da própria vida de Deus, ao ponto que na caminhada, o próprio Simon se separa do outro, Blackford, que é outro missionário presbiteriano, um vem para São Paulo, outro fica no Rio, e conversa, aqueles que chegaram até juntos no Brasil, ele agora perde o seu único amigo americano. E quando morre, morre sozinho.
Mas o seu amigo, que fundou a igreja em São Paulo, escreve uma carta à igreja do Rio de Janeiro, dizendo: eu nunca vi um homem tão temente a Deus como o reverendo Simon. Por isso eu estou dizendo para os irmãos, eu quero instigá-los, desafiá-los a viver uma vida como luz desse mundo. Não estou dando garantias, amados irmãos, de conforto nesta vida, muito pelo contrário. No mundo teremos aflições, mas o Senhor nos garante: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa alegria está, Ele venceu. A nossa alegria é, mesmo que eu possa estar velando o meu filho, eu posso dizer: mas o meu Redentor vive, e Ele há de ressuscitar o meu filho no último dia, e eu encontrarei com a igreja do Senhor nas nuvens, em poder e glória. Mesmo que eu possa fazer um velório do próprio filho, mas a minha esperança está no Deus que ressuscita os mortos. Você percebe o que é isso, amados irmãos? Ao ponto de não há desespero em meio à violência. Perplexidade sim, mas nunca desamparados. E isso nos leva para a penúltima parte. É muita coisa para falar, mas o tempo muitas vezes nos castiga. E por isso eu queria que você pulasse já para o verso 14 de 1 João, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. No verso 14, amados irmãos, a ideia de o Verbo habitou entre nós resgata a ideia de Mateus. Quem é esse? E o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Esse Deus todo soberano, esse Deus que controla todas as coisas, que criou o céu, as estrelas, que faz a limitação do tempo, aquele que traz a matéria do nada, porque tudo é feito das coisas que não existem para as coisas que existem. Esse próprio Deus, Ele se faz carne e habita em nós para revelar a toda a humanidade que Ele é Deus conosco. Esse é seu nome. Ele não é um barbudo muito longe, tudo bem para aqueles que usam barba, ou os velhinhos, tudo bem para aqueles que já são idosos. Ele não é qualquer outro imaginário seu distante, Ele está ao seu lado, mais próximo do que a sua própria esposa aí te aquecendo. O Senhor está mais próximo de nós do que do ar que respiramos. Ele habita em nós. Somos morada de Deus. O Espírito Santo se move em nós. O Espírito Santo, somos a casa, a plenitude. Por isso, amados irmãos, louvado seja Deus por esse templo físico. Mas o que torna ele místico é o próprio templo, não feito por mãos de homens, mas o que habita em nós. Quando o próprio Deus arranca um coração de pedra e coloca um coração de carne e escreve a sua lei neste coração, e jamais pereceremos, e carregaremos isso por toda a eternidade. Que segurança é essa? No próprio Espírito Santo de Deus, que nos selou e nos guardará até aquele dia. Louvado seja o Senhor. Oh, filhos, o Senhor nos chama: vinde benditos de meu Pai, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus conosco. Voltando aos dilemas da vida, eu não sei o que te deixa preocupado, mas eu quero dizer que Ele permanece no controle, pois Ele é e dará sempre a última palavra, porque Ele é a palavra. Eu quero dizer, enquanto o mundo perde seus referenciais, fique tranquilo com seus filhos, porque o próprio Cristo deu a sua vida para nós e para os nossos filhos.
Aleluia. Por fim, amados irmãos, mesmo diante da ausência do Estado, mesmo diante de ausência de políticas públicas, mesmo diante de ausência do próprio cônjuge, ou de um amor de mãe ou de pai, o próprio Cristo habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. É convidar o grupo de louvor para subir e desafiá-los, a todos vocês, como fui desafiado por essa palavra, não mude de lugar procurando conforto, mude de lugar se for para glorificar a Deus. Não mude suas percepções para ressignificar. Na verdade, amados irmãos, temos que encontrar a verdadeira palavra que nos diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Está daquele lado ali. Porque não pode negar-se a si mesmo. Mesmo que eu permaneça infiel, Ele vai permanecer fiel. E a sua salvação é para nós e os nossos filhos. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Pai querido, dentro de um mundo com tantas vozes de violência, com tantos conselhos, com tanto achismo de um Estado laico, nós te damos graças, porque temos as palavras de vida eterna. Pai, diante de tanta alienação e falta de referências, nós temos a vida de Cristo, luz de luz, luz do mundo, e isso nos basta, porque a tua luz é maior do que o sol e ilumina por toda a eternidade. Pai, acode, Senhor, esse homem que está desesperado e tem pensamentos perversos e muitas vezes de tirar a própria vida. Socorre esses homens, ó Deus, dessa tristeza profunda. O mundo é desafiador, o mundo é mau, os homens muitas vezes nos decepcionam, mas, Pai, que possamos lembrar da tua oração, não nos tira do mundo, mas santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Rogamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.